Viajar o mundo de primeira classe. Para a maioria das pessoas, isso é o ápice do luxo, reservado apenas para milionários e executivos de grandes multinacionais. Mas em maio de 1999, um engenheiro civil chamado David Phillips descobriu uma maneira de garantir esse privilégio para a vida inteira. Mas ele não precisou fraudar, roubar ou violar alguma lei. Na verdade, ele precisou apenas de alguns pudins de chocolates. Muitos pudins. Essa é a história de como a atenção meticulosa aos detalhes e a execução fria de uma lógica matemática humilharam gigantes do setor alimentício e aeronáutico. Um caso clássico de arbitragem onde o prêmio final foi estimado em mais de 1 milhão de milhas aéreas e status vitalício de elite na American Airlines. Como ele fez isso? É o que vamos desmontar, peça por peça, agora. Tudo começou com uma ida rotineira ao supermercado. David Phillips era um engenheiro civil focado em dados e processos. Enquanto caminhava pelos corredores do supermercado, ele se deparou com uma promoção da marca Healthy Choice, uma subsidiária da gigante de alimentos Conagra. A promoção parecia simples: compre produtos participantes, junte os códigos de barra e troque por milhas no programa de milhas da American Airlines. Cada 10 códigos de barra equivaliam a 500 milhas. No entanto, havia um bônus de Early Bird. Se você enviasse os códigos de barra nas primeiras semanas, o prêmio dobrava. Então acabava sendo 1.000 milhas a cada 10 códigos de barras. Para a maioria das pessoas, isso era um incentivo para comprar algumas refeições congeladas e ganhar uma viagem curta, de graça. Mas os olhos de um engenheiro civil veem o mundo através de testes de estresse. Philip procurou imediatamente as letras miúdas. Ele procurava um teto, um limite de segurança. Existe um valor mínimo por produto para validar o código? Não. Existe um valor máximo de cupons por pessoas? Não. Foi aí que ele encontrou a falha estrutural no sistema. A promoção não impunha um valor de mercado mínimo por produto elegível. E se ele encontrasse um produto extremamente barato que fizesse parte da promoção, a taxa de retorno explodiria. E ele encontrou. Em uma rede de loja de descontos, ele encontrou potinhos de pudins de chocolate da Healthy Choice, custando meramente 25 centavos de dólares cada. Com os dados validados, agora era a hora da execução. Philip não comprou apenas alguns potes. Ele montou uma verdadeira operação de guerra. Ele visitou 10 supermercados diferentes da mesma rede na sua região. Para não levantar suspeitas ou esvaziar o estoque de forma que alertasse os gerentes, ele comprou tudo o que podia, inclusive pedindo para que os gerentes encomendassem caixas fechadas direto do depósito. Ao final da sua investida, o saldo inacreditável: 12.150 unidades de pudins. O custo total da brincadeira? Um pouco mais de 3.000 dólares. Agora vamos à matemática de arbitragem que fez o engenheiro David Phillips brilhar os olhos. Pelo preço de mercado da época, comprar o equivalente a 1,2 milhões de milhas direto com a companhia aérea custaria por volta de 25.000 dólares. Phillips ia conseguir exatamente a mesma quantidade gastando apenas 3.000 dólares. Estamos falando de um retorno imediato sobre o investimento de mais de 800%. Mas o que a engenharia civil ensinou a David é que uma coisa é o projeto escrito e a outra coisa é o canteiro de obras. E foi aí que surgiu o primeiro obstáculo físico do plano dele. Lembram do bônus de tempo? Para dobrar as milhas, ele precisava remover e enviar 12.150 códigos de barras em poucos dias. Se ele tentasse fazer isso sozinho, suas unhas sangrariam e o prazo da promoção expiraria. Ele precisava de uma força de trabalho, mas pagar por ela destruiria sua margem de lucro. Foi aí que ele aplicou uma jogada brilhante: a engenharia social. Ele entrou em contato com uma filial local do Exército da Salvação, uma instituição de caridade renomada.
Philip propôs uma doação. Ele doaria os 12.000 potinhos de pudins de chocolate aos mais necessitados. Em troca, ele pediu um favor de logística, que os voluntários da instituição removessem os códigos de barra dos copinhos e o entregassem em sacos plásticos. Essa jogada transformou uma ideia brilhante em uma verdadeira obra de arte financeira. Ao doar os pudins, Philip poderia declarar o valor da face dos alimentos como doação em seu imposto de renda. No fechamento do ano fiscal, ele recebeu uma dedução de impostos que cobriu quase todo o custo inicial dos $3.000. Em termos práticos, o próprio governo acabou subsidiando a compra de suas milhas aéreas. Alguns dias depois, David Phillips apareceu no posto de triagem da promoção carregando sacos de lixo cheio de códigos de barra de pudim de chocolate e as guias de envio preenchidas meticulosamente. Quando as solicitações bateram na mesa dos executivos da Healthy Choice e da Conagra, o pânico se instalou. A escala do pedido era absurda. Os advogados corporativos foram acionados imediatamente. A primeira reação de qualquer grande corporação quando é superada pelo consumidor é tentar encontrar uma brecha legal. Eles revisaram o regulamento linha por linha, procurando por qualquer indício de má-fé, fraude ou falsificação. Não havia nada. Philip tinha seguido cada termo do contrato à risca. David Phillips não hackeou nenhum sistema. Ele apenas seguiu as regras que os próprios executivos criaram com uma disciplina militar. Diante da lei das conformidades de contrato, as corporações tiveram que ceder. A batata quente foi passada para American Airlines, que precisava processar e emitir aquela quantidade inédita de milhas aéreas para uma só pessoa física. Uma investigação interna detalhada foi demandada para verificar se existia algum esquema ilegal ou favorecimento. O veredicto? Tudo limpo. O plano era tão detalhadamente legal e genial que a atitude da American Airlines passou de hostilidade para admiração. Eles não apenas creditaram todas as milhas aéreas à conta dele, eles integraram David Phillips permanentemente ao seu grupo de elite, concedendo-lhe o status vitalício de Lifetime Golding em seu plano Advantage. O resultado prático daquela análise técnica dos cupons de supermercado mudaram completamente a vida de David Phillips e de sua família. Com mais de 1,2 milhão de milhas e o status de elite, David e sua família passaram a viajar o mundo de primeira classe por anos a fio. Europa, Ásia, América. Voos que custariam milhares de dólares saíram praticamente de graça, custeada por uma promoção de pudim que deu errado para as empresas, mas muito certo para o engenheiro. Até hoje, a história de David Phillips é estudada em faculdades de marketing e logística como um exemplo definitivo de risco promocional e arbitragem de consumo. Ele virou um ícone da cultura pop, inclusive servindo de inspiração para vários personagens de Hollywood. No fim das contas, o legado de David Phillips vai muito além das milhas acumuladas. Ele provou que, em um mundo dominado por regras corporativas complexas, feitas para sempre beneficiar os maiores players, a atenção meticulosa aos detalhes, o pensamento analítico e a coragem de executar uma ideia disciplinada ainda são as ferramentas mais poderosas que o cidadão tem para virar o jogo. Da próxima vez que você ler as letras miúdas de um contrato de promoção, leia com atenção. A sua primeira classe pode estar escondida onde menos se espera. Se você gostou dessa história de engenharia financeira, por favor deixe seu like e se inscreva no canal.